Nessa aula nós vamos falar sobre os intermediários necessários para se operar na Bolsa de Valores, ou seja, as corretoras, né? Como a gente falou anteriormente, para você investir na Bolsa você não consegue fazer de forma direta, você necessita de contratar, abrir a conta em alguma corretora independente ou ligado a algum banco para realizar as suas operações. Nessa aula nós vamos tratar justamente sobre como abrir uma conta e as diferenças, né, entre esses dois tipos de corretora, para quem ainda não está familiarizado com essa situação. O primeiro fator que nós vamos trabalhar é justamente compreender por onde investir, né? Como eu falei no início, você tem a opção de através dos bancos, né, geralmente são os bancos privados, como Itaú, Bradesco, Santander, que eles têm as corretoras ligadas ao banco para que o cliente possa abrir uma conta de investimento, diferente de uma conta, né, de conta corrente, né, desse banco. A corretora ela não possui, né, uma estrutura pública, física, como os bancos têm agências, então você faz todo o processo através da internet. E você não consegue também lidar com o gerente do seu banco, muito difícil um gerente conhecer sobre os produtos da Bolsa, conhecer sobre investimentos, né? O propósito dele é outro. Tanto que a corretora ligada a um banco, né, se a gente fosse falar do Itaú, por exemplo, Itaú Corretora, é um CNPJ totalmente diferente, funciona numa estrutura diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Então, os principais bancos privados possuem suas corretoras de valores, né, separado das agências populares, ok? A gente também pode investir através de corretoras independentes. Então essas corretoras são empresas voltadas exclusivamente para investimento. Elas vão fazer toda a custódia do seu financeiro para que o cliente vai, no caso, optar por quais valores, por quais investimentos ele vai realizar, renda variável, renda fixa e outras alternativas que está aí na prateleira dessas corretoras. Então, a corretora independente ela possui muito mais produtos e alternativas de investimento que os bancos. Então, são empresas especializadas, né, como eu disse, para que os clientes façam aplicações, não possuem estruturas físicas de agências para você poder ir lá e resgatar, nem nada disso. Geralmente todo o processo é feito de forma eletrônica. Você transfere seus recursos através de um TED, né, para a conta da corretora. Você vai abrir a sua conta e você vai ter o seu número, né, nessas corretoras independentes. Você transfere para lá, faz as suas aplicações. Quando você necessitar, né, dos recursos, você faz a transferência para uma conta corrente normal. É assim que funciona o processo, ok? A principal diferença entre os dois tipos de corretora é o custo, né? Geralmente as duas vão possuir ferramentas básicas, né, para o cliente realizar suas aplicações, contratar seus investimentos, sejam fundos, renda fixa, renda variável, qualquer outro tipo de produto disponível, previdência privada, qualquer coisa, ok? Então eles possuem um meio online chamado de home broker, que é onde o cliente faz toda a sua movimentação e a seleção e controle dos seus investimentos. Mas a grande diferença que nós temos entre os dois tipos de corretora é justamente o custo, né? Eu coloquei um exemplo para a gente poder visualizar a média dos bancos, né? Quanto que o banco cobra por ordem executada. O que significa ordem executada? Quando eu peço para comprar Petrobras, por exemplo, eu quero fazer um investimento de R$100 mil em Petrobras. Eu vou enviar uma ordem falando que eu quero comprar R$100 mil. Essa ordem sendo executada, o banco vai cobrar, em média, né, uma média, cada banco vai ter sua tabela de preço, mas vai cobrar em média R$8 por ordem, ou seja, se eu mandar 100 mil reais, ele vai me cobrar R$8. Se eu mandar 100 mil reais de novo, ele vai me cobrar de novo R$8. Só que o banco cobra um percentual sobre o valor financeiro, deixando essa taxa de investimento muito alta, né? Em média, os bancos vão trabalhar aí com 0,2 sobre o volume financeiro negociado. Então, se eu estou tratando sobre volume financeiro, significa que se eu comprei 100 mil reais e se eu vendi 100 mil reais, né, eu encerrei minha operação e vendi esses 100 mil reais, é o 0,2% em cima de 200 mil reais. Ok? E cada tipo de aplicação ele vai me cobrar por ordem executada, como eu falei. Agora, as corretoras não. Como elas são especialistas em investimentos, elas trabalham exclusivamente com isso, elas conseguem uma taxa mais atrativa justamente para poder competir com os bancos. Então as corretoras em média aí vão trabalhar por ordem executada de centavos a reais, né? Pode ter corretora cobrando R$5, R$14 por ordem executada,
80 centavos, que é a média aí que nós temos atualmente pelas corretoras, ok? Se você olhar a corretora independente, né? E ela não te cobra o volume financeiro. E isso se torna bastante atrativo, né? Eu coloquei até uma simulação para a gente poder comparar. Em um banco, em média, por ordem executada através de 100 mil reais, o investidor vai pagar 416 apenas de corretagem, sem contar os custos bolsa, né? Que aí não compete a corretora, isso é cobrado pela B3. Agora, numa corretora independente, em mais ou menos o cliente vai pagar ali R$ 1,50, R$ 1,60, R$ 2, R$ 3. É um valor muito baixo, né? É só uma tarifa, como se fosse a tarifa de TED e DOC, né, que os bancos cobram por execução, por transferência realizada. Por cada operação, a gente tem essa taxação, né, de corretagem sobre as aplicações que são feitas na renda variável, né? Agora, nós temos também, como nós temos diversas corretoras independentes, nós temos agora um leque de oportunidades para poder identificar com qual corretora que eu vou trabalhar. E cada uma vai buscar atingir um público-alvo diferente. E tem uma segmentação dentro dessas corretoras também, né? Então nós temos aí, quando é voltado para o mercado de varejo, ok, para as pessoas físicas, em sua maioria sem ser de grandes fortunas, né? Você tem um atendimento diferenciado, você tem custos diferentes entre as corretoras, você tem um nicho de mercado, você tem produtos que uma corretora vai ter e a outra pode ser que ela não tenha a mesma especificação. Por exemplo, se na prateleira ela tem vários títulos de renda fixa, alguma corretora pode ter muito mais de acordo com o tamanho e o porte dela do que as outras corretoras independentes. Então nós temos várias corretoras, para quem não conhece, né, é um investimento seguro, ok? Por mais que você tenha um risco de liquidação da corretora, né, ou seja, se a corretora comete alguma irregularidade nas suas operações, o Banco Central pode pedir a liquidação. Nos últimos 3 anos, nos últimos 3 a 4 anos, ocorreram as liquidações de algumas corretoras que cometeram irregularidades. Mas, por garantia, a gente vai falar ao longo dessa aula, você tem mecanismos de defesa ao investidor. Então, muitas pessoas ficam com medo de optar por uma corretora independente pelo desconhecido, por não saber como é que funciona. Tem pessoas que nem sabem que existem corretoras independentes. Como o nosso mercado nacional, né, para investimentos ele é muito pequeno, né, vamos colocar menos de 5% das pessoas investem em corretoras independentes, em comparação lá fora, mais do que 90% dos investimentos são feitos através dessas casas, ok? Então há diferença de cultura muito grande, nosso mercado ainda está começando, por mais que tenha aí há décadas funcionando, mas está começando ainda a se disseminar, né, a cultura de investimento em renda variável, a cultura de investimento em renda fixa diferente, né, fora da poupança, né, que é a grande queridinha, né, dos brasileiros, pela falsa sensação de segurança, né, porque você tem outros recursos para isso também. E as corretoras estão aí para poder justamente demonstrar que tem outros produtos que o cliente pode optar para poder diversificar sua carteira. Então, na hora de escolher sua corretora, né, como que você pode optar e como você pode analisar. Listei alguns tópicos, né, que você tem para poder, né, acompanhar, né, entre 2, 3 ou mais corretoras na hora de abrir a sua conta. Você tem a parte de custo, nem sempre o mais barato é o mais vantajoso, né? Então, quando comecei, há 10 anos atrás, eu não sabia que existia corretoras independentes, na época também eram poucas, né? Não se fazia uma propaganda tão grande de captação igual nós temos atualmente. Eu pagava R$200, R$400, R$500 por ordem executada através do Bradesco, né, que era a corretora por onde eu operava. Então, a diferença é muito grande. Agora, as corretoras são mais baratas, são mais atrativas para o investidor grande, né, porque ela não vai te cobrar, né, uma porcentagem em cima desse valor, e também para o investidor pequeno, né, que aí nós temos aí taxas que são relativamente baratas, não participam de boa parte da rentabilidade, né, dos lucros quando você realizar suas operações. Então a gente tem que analisar aí o custo, se é coerente, né, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, nem sempre o mais barato é o mais vantajoso, dependendo do tipo de cliente, do tipo de demanda que você tem para os seus investimentos, né? Pode ser que você vai ter que optar por uma corretora que cobre mais caro, mas ela te ofereça um leque maior de oportunidades, né? Então é até o terceiro tópico, né? Alternativas e flexibilidade desses investimentos. Mas antes disso, a gente tem que falar sobre atendimento. Então são corretoras que estão totalmente ligadas
a pessoas físicas que querem investir. Então, quando você vai escolher uma corretora, começa a pesquisar, né, na internet, em sites que falam, né, que você consegue mensurar a qualidade desse atendimento, como que está o nível de reclamação, né? Toda empresa tem, né, reclamação, isso é normal, mas o importante é qual que é a tratativa dessa corretora, né, perante os erros que acontecem, quedas de plataforma que podem acontecer, né, erros de execução que podem acontecer, ou uma demora no atendimento. Qual que é a correspondência que a corretora faz perante a reclamação dos seus clientes? Então você tem aí corretoras que têm mais de 100 mil clientes, 200 mil clientes, né, e outras menores que vão ter menos de 50 mil clientes. Né? Logicamente, a corretora que tem menos clientes, né, ela tende a ter um atendimento mais ágil. Só que depende se ela tem uma estrutura também para atender 50 mil. Porque não adianta nada ela ser uma corretora menor e ter menos pessoas no atendimento. A proporção, né, de um mau atendimento vai ser a mesma de uma corretora que tem muitos clientes, mas que também não tem o pessoal adequado para poder realizar esse atendimento com qualidade. Né? Produtos e alternativas, eles têm que considerar, tem que ter um peso muito grande para os investidores, porque eu preciso diversificar a importância, né, de eu não colocar todos os recursos em apenas uma cesta, né, em apenas um tipo de investimento. Eu não posso me arriscar em apenas determinados tipos de operações, e a corretora vai me auxiliar nisso. Corretoras maiores, corretoras mais consolidadas no mercado, ok? Elas tendem a ter mais produtos e alternativas na prateleira, facilitar a vida do investidor. Então ela consegue um poder de barganha perante a B3 e perante títulos de renda fixa junto aos bancos, por exemplo, para poder trazer taxas mais atrativas, né? Trazer um custo mais atrativo e uma segurança também maior. Porque a questão da segurança, né, em relação à estabilidade financeira e econômica de uma corretora, ela é extremamente importante, né, porque você está tirando, né, hoje não se pensa, ninguém consegue imaginar um banco Itaú, Bradesco, um Santander quebrar, por exemplo, né, por mais que isso seja possível. A gente viu na crise de 2008, né, bancos nos Estados Unidos consolidados há vários anos quebrando, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas uma corretora quebrar, uma corretora ser liquidada, pode ser que não seja só por conta de prejuízos, né, que não está dando conta mais de se manter em funcionamento. Pode ser por irregularidades, igual citei no início da aula. Então a gente tem que ficar atento a que tipo de corretora, buscar alternativas que já estão aí, né, mais comuns aos investidores, para a gente poder ter uma segurança, ok? Na hora de realizar nossos investimentos. O próximo passo é como eu abro uma conta numa corretora, né? Qual é o processo? Quando você vai abrir a conta num banco, por exemplo, você vai lá na agência, né, procura um gerente e faz a abertura da conta, leva a documentação, assina os contratos e sua conta vai ser aberta. Na corretora, quando você faz uma abertura de conta numa corretora independente, todo o processo é feito online para pessoas físicas. Pessoas jurídicas, algumas corretoras liberam esse recurso, né, de abertura online, mas a maioria vai cobrar a parte de assinatura de contratos e envio pelos correios. Falando pelos meios mais comuns, né, você entra no site da corretora e vai ter lá o botão de abra sua conta, você vai preencher seus dados, vai enviar sua documentação e na grande maioria das vezes em 24 horas sua conta está aberta e você já tem aí um número para poder enviar os seus recursos da conta corrente no banco para a conta da corretora e iniciar os seus investimentos, né? Outra maneira que você pode abrir uma conta é procurar um escritório, né, aí já um CNPJ, do assessor de investimento, que a gente já tratou anteriormente, né, que é o responsável por fazer esse atendimento, essa captação para algumas corretoras que trabalham por essa via de negociação. Então você pode procurar um agente de investimentos, né, um agente autônomo, ele vai lhe orientar, ele vai fazer um estudo sobre a sua necessidade, né, ele consegue, igual a gente falou, ele consegue fazer uma particularidade melhor de acordo com os seus objetivos e lhe recomendar, né, investimentos, não lhe recomendar operações, mas lhe recomendar investimentos e alocações de acordo com o seu plano, para você poder abrir sua conta também. Falando sobre risco, né, que a grande maioria tem, né, de receio por uma corretora, né, não conhecida, ou que seja conhecida, mas, né, que possa ter problemas, né, a gente tem um mecanismo no mercado que é o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito.
acontece se uma corretora for liquidada, né, os investimentos realizados nessa conta, né, tudo que o cliente tem aplicado na corretora, ele tem um seguro. Né, as instituições financeiras são obrigadas a contribuírem mensalmente para poder montar uma base de seguro, para poder, em caso de liquidação, poder garantir a devolução, né, dos clientes, a devolução dos valores aos clientes. Quem faz essa devolução é o FGC, não é a corretora, porque ela está sendo liquidada, ela vai entrar em recuperação judicial ou um processo de liquidação, então geralmente as pessoas não conseguem reaver o seu dinheiro. Então você tem um limite garantido pelo FGC, né? Nós tivemos no ano de 2017 agora uma nova pauta, né? Uma nova regulamentação da lei, uma alteração. Você tem aí R$250 mil por aplicação de seguro, com limite de até R$1 milhão de reembolso. Então, se você tem um dinheiro na conta da corretora, até R$1 milhão, ele está garantido pelo FGC. Acima disso, infelizmente, ele não tem a cobertura. Mas nós temos a seguinte situação. A corretora, a gente tem que entender, independente se ela seja um banco ou se ela seja independente, ela nada mais é do que a custodiante dos seus investimentos. Seus investimentos não estão lá nela quando você aplica, ok? A gente tem que entender essa diferença entre, a partir do momento que eu faço a aplicação em algum título, ou se os valores estão disponíveis na conta da corretora. O FGC ele não cobre valores disponíveis na conta da corretora sem aplicação. Ele só vai fazer a compensação de prejuízos caso esse dinheiro esteja aplicado. Se você esteja investido em ações, por exemplo, você não precisa do FGC. Porque tudo que você pode fazer suas ações estão na B3. Elas estão lá custodiadas na B3. A corretora é apenas uma intermediária para poder fazer o manejo desses recursos. Tudo que acontece se você uma corretora quebrou, o que você vai solicitar é uma transferência de custódia para uma outra corretora a seu gosto. Então você vai voltar com a análise, fazer uma análise novamente de qual corretora que você vai utilizar para poder permanecer com os investimentos, simplesmente fazer a custódia, ok, você não perdeu nada com isso. Então o FGC, por exemplo, ele vai te garantir, se porventura você comprou um título de renda fixa, né, de algum banco, por exemplo, um CDB, né, que é uma cédula de crédito bancário. Então, o que acontece? Você investiu e emprestou dinheiro para o banco. O FGC vai garantir até R$250 mil por CPF por aplicação. Se você investiu 500 mil, ele vai te devolver no máximo 250 mil. O que a gente tem que fazer? Diversificar, comprar vários títulos para não deixar passar de 250 mil quando você visualizar um investimento numa instituição, né, que você acredita que possa ter problemas. Só que esse limite, igual eu falei, é de reembolso de até R$1 milhão em 4 anos. Então, se você teve um reembolso durante 4 anos de mais do que R$1 milhão, se no segundo ano você está num outro tipo de investimento, né, e essa corretora também, ou esse banco entra em liquidação, o seu título não vai ser reembolsado porque você ultrapassou esse limite. Foi o que entrou em vigor agora com a nova lei, porque antigamente não tinha essa limitação de R$1 milhão. Ok? Então, vamos prestar bastante atenção nessa segurança que nós temos em relação à diferença do dinheiro aplicado. Se ele está aplicado em títulos, você consegue, em alguns títulos não é possível, lógico, a parte do FGC ele não garante, né, essa remuneração, esse seguro em caso de perdas. Então a gente vai falar disso em aulas posteriores, ok? Mas a maioria dos títulos são garantidos pelo FGC, são seguros por ele. Se você está em posicionado em algum valor em ações, né, do mercado de renda variável, você simplesmente faz a custódia. Então, o risco de você perder dinheiro é simplesmente se você deixar o dinheiro parado na conta da corretora. Fora isso, você tem só a parte de limitação, né, se determinado título tem cobertura e o limite em relação aos valores a serem restituídos em caso de liquidação. Ok? Então, a gente opera de forma tranquila, a gente realiza nossos investimentos de forma totalmente normal em corretoras independentes, é mais vantajoso, tem mais produtos, elas são especialistas nisso, né? Os bancos geralmente têm as suas corretoras para atender os clientes que querem investir e o banco não quer que esse dinheiro saia, então ele tem a corretora, mas não é o foco do banco. O foco do banco é o atendimento mais direcionado para abertura de contas, empréstimos e tudo mais, né? É um segmento totalmente diferente ainda. Pode ser que esse cenário mude, né, com o crescimento
dos investidores, e aí é lógico que esses bancos vão começar a olhar para esse mercado de outra maneira para poder viabilizar e vir concorrer com as corretoras independentes. Hoje, a maioria dos recursos, a maioria dos investimentos que nós vamos fazer é através dessas corretoras. É bastante seguro, desde que você compreenda essas normas e essas limitações para você manter sua cabeça tranquila, realizar seus investimentos e, caso dê alguma coisa errada, saber como agir. Okay? Nessa aula, então, nós vimos que existem corretoras independentes, a maioria das pessoas não sabem disso, a maioria das pessoas continua investindo por bancos e pagando altas taxas. O banco ainda não, e principalmente os bancos, não tem tantos recursos, não tem tantas alternativas de investimentos para poder propor ao cliente. Então o banco quer que o cliente utilize outros produtos de investimento e não os mais rentáveis, mas sim que são de mais interesse dele. Okay? É mais vantajoso, diante de todos os motivos que a gente falou na aula, optar por uma corretora independente, ok? Tem a mesma segurança do que um banco, desde que, igual eu falei, desde que você compreenda essas regras, ok? A gente falou sobre como comparar e escolher uma corretora, como é que você vai entre corretores independentes em relação a atendimento, Às vezes você precisa do atendimento de urgência e você optou por uma corretora mais barata. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. À medida que as pessoas vão entendendo sobre a bolsa, elas vão buscando mais informação e mais participação com outras. Então escolha uma corretora que seja condizente à sua necessidade. Então se você, porventura, está conversando com algumas outras pessoas, elas começarem a recomendar determinado tipo de corretora simplesmente por conta de custo, cuidado. O que é bom para uma pessoa, às vezes não é bom para você. Vai tudo depender do tipo de necessidade que você tem. Então, atendimento é importante, você precisa de uma urgência, ligar e falar na hora para poder liquidar uma operação. Às vezes a gente tem várias corretoras que às vezes tem problema de atendimento e o cliente fica às vezes 1, 2 dias sem conseguir falar lá direito. Então, compreender essas situações, compreender essas diferenças de atuação de cada uma, tem corretoras que vão focar num determinado nicho de renda e outras que vão focar mais em disseminar e atrair uma base de clientes independente do seu valor. Então, compreenda isso na hora de escolher sua corretora. A gente falou como abrir, bastante simples, a abertura da conta de uma corretora. Uma coisa que eu fiquei de mencionar foi justamente você abrir a abertura de conta numa corretora através de banco, para quem mesmo assim quiser optar por pagar mais caro, mas porventura acredita que quer utilizar mesmo assim o banco. O processo é bastante simples. Quando você entra na sua conta corrente do banco, a maioria deles tem lá a opção de conta da corretora. Então, simplesmente você vai abrir sua conta ali online de forma bem tranquila também. Você geralmente faz isso através da sua conta corrente. Então, ela fica praticamente atrelada a essa conta de investimento, já que é praticamente as empresas são do mesmo grupo econômico. Ok? E também falamos nessa aula dos direitos do caso de liquidação de uma corretora, da liquidação de um banco, da liquidação de um título de investimento, para a pessoa saber o que é, o investidor saber quais são os seus direitos e como realizar para poder fazer, reaver esses valores. Só entrar em contato com a FGC, que o processo é bem simples, vai durar aí, em média de 30 a 90 dias em situações normais. Ok? Obrigado por assistir essa aula e até a próxima.